Qual o melhor investimento para se fazer hoje? Meu nome é Jean Braga e nesse vídeo eu vou trazer aqui 3 investimentos que você poderia estar utilizando aí para proteger o seu capital, para ampliar a sua reserva de emergência, para realmente ganhar dinheiro aí no médio e longo prazo ou até no curto prazo também. Primeiramente eu quero te pedir que você curta esse vídeo para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e comece a distribuir para outras pessoas também. E assim você acaba ajudando também o canal a crescer. O segundo ponto é que se você se interessar por esse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sino de notificações para que você fique por dentro de todo o conteúdo que eu vou estar postando aqui no decorrer da semana. Aqui nós vamos falar sobre conteúdo de diversos assuntos, tanto investimento, investimento para aqueles investidores mais conservadores, quanto para aqueles investidores mais agressivos, que querem se expor mais a risco e obter um retorno maior, proporcional ao risco. De antemão, eu já falo aqui que esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte desse vídeo, nós vamos avaliar os requisitos, os atributos, o que nós temos que ter em mente antes de fazer qualquer tipo de investimento. Então nós vamos falar aqui sobre juros, nós vamos falar aqui sobre a rentabilidade, nós vamos falar sobre os custos de um investimento, a rentabilidade versus o risco, os impostos que alguns investimentos acabam tendo aí que arcar, e isso acaba minando muita rentabilidade aí, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo. Você pagar um imposto de renda a mais, isso vai fazer uma diferença muito grande lá na frente. Na segunda parte desse vídeo eu quero trazer aqui 3 investimentos que eu selecionei para aqueles investidores que são mais conservadores. Então esse vídeo em específico vai ser para aqueles investidores que ou não tem conhecimento nenhum ou que não quer correr nenhum risco aí de perder o dinheiro que está aportando aí nesses investimentos. Então com essa instabilidade política, com essa instabilidade econômica, então por isso que eu pensei em trazer esse vídeo aqui para esses investidores que querem garantir o retorno sem se preocupar sobre as oscilações que o mercado tá tendo muito forte por conta das questões políticas. Na terceira parte desse vídeo eu quero trazer aqui as formas de você fazer esse tipo de investimento na prática. Nós vamos abrir aqui minha tela do computador e aí você vai ficar sabendo aqui como fazer esses 3 tipos de investimento aqui na prática. Então vamos aqui minha tela. Qual o melhor investimento para se fazer hoje? Eu trouxe 3 opções de investimentos aqui para você fazer uma análise. Aqui eu escolhi minuciosamente baseado nos critérios aí de rentabilidade, segurança, impostos e liquidez. Esses são os requisitos mais importantes que você tem que ficar ligado aqui antes de fazer a escolha de um investimento. Até porque não adianta você ter aquele investimento que vai te garantir aquela rentabilidade absurda, mas que não lhe traga nenhuma segurança, que você vai dormir, vai perder a sua noite de sono. Não adianta aquele investimento ali que, apesar de ter uma segurança boa, mas o imposto de renda vai comer boa parte dos seus rendimentos. Também não adianta de nada. Também não adianta aquele investimento que você quer fazer para comprar uma coisa daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, mas que ele não tenha liquidez. Você só vai poder retirar esse investimento daqui a 10 anos, 15 anos. Então é com base nisso que eu trouxe aqui essas opções. Então fica comigo até o final aqui que você vai gostar do que eu trouxe aqui para vocês. O primeiro investimento aqui que eu trouxe é o LCI. A LCI é letra de crédito imobiliário. Assim como a LCA, que é letra de crédito do agronegócio, é um investimento, uma aplicação aí que ela é disponibilizada pelos bancos, Tem bancos grandes e bancos menores aí. Quanto menor for o banco, em regra, você vai ter rentabilidades maiores. É um investimento muito conservador, só que atualmente com a Selic no patamar que nós estamos vivendo, nós temos bancos muito bons aí, rentabilidade muito boa, com a segurança adequada. Eu escolhi aqui a LCI do BRB. BRB é o Banco de Brasília. O Banco de Brasília é uma das mais importantes instituições aí do Brasil, É o mais importante aqui de Brasília, onde é depositado todo o valor aí dos servidores públicos, é o banco oficial daqui de Brasília. Nós temos LCI lá que está pagando 12,1% ao ano. Isso é uma rentabilidade muito alta em relação aos demais investimentos. Porque se você pegar aqui e considerar que esse é um investimento que você tem isenção do imposto de renda, então quer dizer que ele é equivalente a um CDB pagando aí algo em torno de 14 a 15% ao ano, porque ele não incide imposto de renda. No caso da liquidez aqui desse investimento, nós temos a liquidez para novembro de 2023, ou seja, aproximadamente 1 ano de aplicação para você ganhar 12,1% líquido ao ano. São 30 dias aqui para você ter isenção total do IOF, assim como os demais investimentos. O IOF ele é regressivo, mas após 30 dias você não vai pagar mais IOF. Mas como aqui a liquidez dele é no vencimento, que é novembro de 2023, então você não vai se preocupar com o IOF. E ele é garantido pelo FGC. O que seria o FGC?
é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse Fundo Garantidor de Crédito aqui, ele garante o seu investimento em um banco em até R$ 250 mil por CPF e por banco. Ou seja, isso quer dizer que se você investir R$ 250 mil num LCI de qualquer banco e esse banco quebrar, por exemplo, o FGC lhe garante até 250 mil de investimento ali aplicado naquele banco. Então esse é um investimento aqui, é o primeiro investimento aqui que ele, apesar de ser conservador, está tendo uma rentabilidade muito favorável aqui para aqueles investidores que querem tranquilidade. No final nós vamos ver como fazer essa aplicação aqui no LCI do Banco de Brasília. O segundo investimento que eu trouxe aqui é o Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto são os títulos públicos que você pode estar comprando diretamente de uma plataforma de uma corretora. Vou mostrar aqui no final também como comprar um título público. E aqui eu trouxe aqui em ordem crescente de risco, né? O Tesouro Selic é o investimento mais conservador que existe, é o investimento mais seguro que existe. Os 3 títulos aqui que eu trouxe são empréstimos que você vai estar fazendo para o governo. Então, basicamente, aqui o risco é muito pequeno, muito ínfimo. Porque para o governo chegar ao ponto de não te pagar um título público que você comprou lá, é mais fácil que as instituições financeiras já tenham quebrado antes do governo chegar a esse ponto. Então, é um investimento bastante conservador e que atualmente está trazendo uma grande rentabilidade também. Tesouro Selic, por exemplo, ele rende o valor da Selic e mais uma besteirinha. Nós vamos ver aqui para frente na prática. O título pré-fixado. Título pré-fixado, você compra um título e esse título ele já tem o valor da rentabilidade anual dele já definida. Então vamos supor que o título esteja pagando aí 13% ao ano e ele tem um vencimento aí para 2029, 2033. Então se você mantiver esse título em carteira até o final do período dele, da existência dele, você tem garantido essa taxa pré-fixada. Então no atual cenário aqui, que é um cenário de turbulência, você pode estar utilizando aqui do Tesouro Selic, porque se a Selic subir ainda mais do que o que está hoje, você vai ter esse aumento também, esse incremento aí na sua rentabilidade. Um título pré-fixado aqui, por exemplo, se a Selic cair e os títulos começarem a baixar a rentabilidade dele, você já vai ter comprado um título com um valor, uma taxa de remuneração pré-fixada, e com isso você garante aquela taxa até o final do período. Já o Tesouro IPCA, ele tem uma especificidade em relação aos demais, que é o processo chamado de marcação a mercado. Esse tesouro aqui, IPCA 2045, por exemplo, ele vai existir até o ano 2045, que é o período de vencimento dele, né? Ele vai te pagar o valor IPCA mais uma quantidade, mais uma taxa pré-fixada. Então ele é um título híbrido, né? Porque ele paga uma taxa pré-fixada mais a variação do IPCA no período. Então dos 3 títulos, ele é o que tem um risco maior, mas que também te traz uma maior possibilidade de ganho. Por quê? Porque a partir do momento em que as taxas começarem a cair, e que em um determinado momento isso vai acontecer, não tem para onde correr, os valores aqui desses títulos, aqui do título IPCA, por exemplo, IPCA 2045, IPCA 2035, ele vai subir muito, então você consegue ganhar muito mais dinheiro do que simplesmente o valor que foi atribuído lá naquela taxa pré-fixada dele. Nós vamos ver mais para frente aqui como seria essa marcação a mercado. Inclusive eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu explico no detalhe como funciona a marcação a mercado, por que o título oscila, o valor dele oscila em função da taxa de juros. Então você pode procurar aqui no canal, que aí você vai poder entender melhor, com mais detalhe, com mais aprofundamento sobre esse tipo de assunto. Quero trazer aqui algumas peculiaridades sobre os títulos públicos. Aqui é a tabela de imposto de renda, né? É uma tabela regressiva. O que significa isso? Que você vai pagar menos imposto de renda em função do prazo que você mantiver aquele investimento em carteira, aportado. O primeiro ponto que as pessoas confundem muito. Tem um título lá IPCA+, e o prazo de 2045. Tem gente que pensa que você vai poder sacar aquele dinheiro somente em 2045, que é o ano ali de vencimento daquele título. Mas não é assim que funciona. Aquele prazo do título é o prazo em que o título vai existir. Quando chegar naquele prazo, aquele título ali ele vai deixar de existir. Mas você tem liquidez diária na compra de títulos públicos. Você pode comprar hoje e vender amanhã. Você pode comprar hoje e vender semana que vem. Você pode comprar hoje e vender daqui a um mês. Então você tem liquidez diária para a venda dos títulos. O que vai influenciar em você vender a um prazo muito curto? Vai influenciar no imposto que você vai pagar. Porque se você tiver o título lá, mantiver ele em sua carteira até 180 dias, você vai ter que pagar uma alíquota de 22,5% de imposto de renda. É em cima do valor total? Não, Jean, não é em cima do valor total, é em cima do lucro. Então se você aportou 10 mil reais
e agora tem lá 11 mil reais, esses 22,5% vai ser em cima de 1.000, que é a diferença entre o que tem e o que você aportou lá no início, em cima do lucro. Se você mantiver de 181 dias até um ano, você vai pagar apenas 20%. Se passar aqui de 361 dias até 720, que seriam 2 anos aqui, você vai pagar 17,5%. E se passar de 2 anos, você paga 15%, que seria a alíquota mínima do imposto de renda aqui sobre os lucros auferidos em títulos públicos. Uma outra questão é com relação ao IOF. O IOF também é regressivo, né? Você mantiver o título na sua carteira, após 30 dias o IOF já é zerado. Então ele vai ter a alíquota máxima ali no primeiro dia que você aportou, vai ter um valor menor no segundo dia, terceiro dia, até chegar a 30 dias. Após 30 dias ele é zerado também. Só que o IOF é um valor bem menor do que esse. Com relação aos títulos aqui, nós estaremos fazendo um empréstimo ao governo. Isso aqui é muito feito para aquelas empresas, para as instituições financeiras, as empresas que trabalham com previdência privada, né, porque é um investimento muito seguro, muito certo, que traz uma rentabilidade muito superior a alguns investimentos que são mais conhecidos aí, tipo poupança, né? Falamos aqui da marcação a mercado, que é o título que é atrelado ao IPCA, a tabela regressiva do imposto de renda. Então vamos no nosso terceiro tipo de investimento. Isso aqui é para aquelas pessoas que não querem fazer absolutamente nada. Se a pessoa quiser apenas deixar o dinheiro numa conta remunerada, eu trouxe aqui algumas opções de banco: Nubank, Mercado Pago, PicPay. São vários os bancos, principalmente os bancos digitais, que eles remuneram aquela conta ali com base no CDI. A maior parte delas aí paga aí 100% do CDI. O CDI hoje, a taxa DI, ela é muito próxima da taxa Selic. A Selic hoje está 13,75. A taxa DI deve estar 13,45, 13,4, alguma coisa muito próxima da Selic. Então, a pessoa pode simplesmente abrir uma conta no banco digital. Tem os grandes bancos também, que agora está, né, entrando nessa linha aí de fazer uma conta específica que seja remunerada, né? O IT, por exemplo, é do Itaú. O Banco do Brasil também criou a forma de remunerar a conta através daquelas contas específicas dele, né, as contas digitais. Então, os bancões estão entrando também nessa linha aqui de remunerar a conta corrente. Então basta que você abra uma conta em um desses bancos, deposite o dinheiro e deixe o dinheiro quieto lá. A diferença aqui é que o Nubank ultimamente aqui ele tem removido a possibilidade de rentabilidade diária dessa conta corrente. Então aqui o Nubank você tem que esperar 30 dias para ele render 100% do CDI. Se você sacar o dinheiro antes dos 30 dias, você perde a rentabilidade daquele período. Mas os demais bancos, a maior parte dos outros bancos está tendo uma rentabilidade diária também. Isso é muito interessante para quem quiser apenas deixar o dinheiro parado, e também uma opção muito interessante para reserva de oportunidade e reserva de emergência também. É melhor do que deixar o dinheiro simplesmente na poupança. Agora nós vamos ver a terceira parte do vídeo, como fazer para investir nessas opções que eu trouxe aqui para vocês. Então a primeira opção que eu trouxe foi com relação ao LCI. Eu trouxe o LCI aqui do Banco de Brasília, nós vamos ver aqui. Pronto, essa aqui é a tela da minha corretora, né? Eu invisto também no Invest. Tenho vários vídeos aqui onde eu mostro várias aplicações que eu faço. Por isso que é importante você se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo que eu vou postando aqui ao longo do tempo. Então aqui na tela aqui da Nuinvest, a tela principal aqui, você pode escolher aqui a opção Investir. E aqui vai te dar um leque de opções. É por isso que é interessante investir por uma corretora, porque aqui você tem uma gama de produto muito mais interessante do que simplesmente investir diretamente por um banco, né? Porque aqui você tem opções de vários bancos. Então vamos aqui em renda fixa, aqui em LCI e LCA. Aqui ele vai nos trazer quais são as opções de investimentos para esse momento. Nós temos aqui, ó, Banco Sicredi pagando 12,2%, o LCI aqui do Banco de Brasília 12,1%, e tem vários outros bancos também, né? Banco BTG Pactual pagando aqui o IPCA mais 5%. Mas no nosso exemplo aqui, que eu escolhi, considerando aqui aquele investidor que não quer se preocupar com absolutamente nada, Banco de Brasília, você clica em cima da opção aqui do Banco do Brasília, você verifica aqui que o investimento mínimo para essa aplicação é de R$ 1.013,83, uma rentabilidade de 12,1% ao ano, uma rentabilidade aqui praticamente líquida. A liquidez é no vencimento, ou seja, apenas a partir de
novembro de 2023 você vai poder resgatar esse dinheiro, são 360 dias. Ele é isento de imposto de renda e ele é isento de IOF após 30 dias. Como você não vai poder sacar ele antes de 30 dias, né, porque a liquidez dele no vencimento, então você não vai se preocupar com o IOF dele. Basta simplesmente clicar em investir, digitar o valor que você está querendo investir. O mínimo que você pode investir aqui, no caso, é R$ 1.013,83. Você escolhe o valor que você está querendo investir e clica em continuar. A partir desse momento, ele vai efetuar a compra dessa LCI para você. Ela vai ficar custodiada aqui na conta da corretora. Esse foi o investimento primeiro que eu trouxe aqui para vocês. Com relação aqui ao Tesouro Direto, também aqui na aba de renda fixa, nós temos a opção aqui Tesouro Direto. Clica sobre a opção Tesouro Direto. Aqui vai aparecer as variadas opções de títulos públicos. Nós temos aqui os Tesouro Prefixado 2025, Prefixado 2029, IPCA 2045 está pagando aqui o IPCA mais 6,01%. Isso quer dizer que se a inflação tiver 10%, 100%, 1000%, você vai ganhar o percentual da inflação mais 6,01%. Isso lhe garante uma rentabilidade sempre superior à inflação, o que é muito interessante. Nós temos aqui também o Tesouro IPCA 2035, nós temos o Tesouro Selic, que eu falei aqui que ele paga a Selic mais uma TTAzinha, no caso aqui está pagando 0,15%. Lembrar que esses valores aqui, eles podem mudar, né? Esses valores de rentabilidade eles vão mudar ao longo do tempo. Eles oscilam em média 3 vezes ao dia, dependendo do título, né? Então os valores que você pode estar visualizando aí pode ser um pouco diferente do que eu estou vendo aqui na gravação desse vídeo. Então para fazer o investimento aqui, basta que você clique em cima do título, da mesma forma do LCI que eu tinha feito anteriormente. Aqui você vai ver as informações do título. Nesse caso aqui, o investimento mínimo de R$ 124,21. Ele vai te dar uma remuneração de Selic mais 0,15. A liquidez dele é D+1, quer dizer que você vende hoje e saca no dia seguinte. Ele vence 1.549 dias. Isso não quer dizer que é o prazo que o dinheiro vai ficar preso. Isso quer dizer que é o prazo que o título vai existir. Então ele pode ser negociado até esse prazo de vencimento aqui, que é 1º de março de 2027. O imposto de renda que eu falei, ele é regressivo, que varia de 22,5% a 15%, vai depender daquele prazo. E o IOF ele é isento após 30 dias de aplicação, do mesmo jeito. Como eu estou fazendo a gravação aqui no dia de sábado, o mercado ele está fechado. E aqui também está informando aqui que a negociação dele está suspensa pela Secretaria do Tesouro Nacional. Você pode fazer aqui, ó, se estivesse aberto normalmente aqui o mercado, você poderia clicar em investir e colocar o valor que você vai estar querendo aportar aqui nesse título, né? E como o mercado está fechado, você pode fazer com um agendamento. Você faz o agendamento do investimento, coloca o valor que você quer investir. Você pode definir inclusive uma compra mensal, para que todo mês, naquela data, faça uma compra aqui repetida. Você pode escolher aqui a opção aqui até que eu cancele, até uma data específica, ou você pode definir uma quantidade de meses. Eu vou definir aqui que em 360 meses eu vou fazer um aporte de R$1.000. Então, vou fazer esse aporte aqui em 30 anos, vou aportar R$1.000 aqui nesse título em específico. E aqui eu coloco aqui agendar investimento e pronto. Já finalizou aqui, vai aparecer esse investimento aqui na sua carteira de investimentos. Com relação às contas digitais, as contas que eu falei, que foi a terceira opção de investimento para aquela pessoa que não está querendo abrir conta em corretora, que não está querendo investir numa opção dessa aqui em específico, você pode simplesmente abrir o site do banco que você está querendo abrir a conta, né? Pode ser o Nubank, pode ser o Mercado Pago, pode ser o IT, pode ser o PicPay, e simplesmente vai clicar na opção de abrir conta. Quando você abrir a conta, porque a abertura de conta é simplesmente preenchimento dos dados cadastrais, seu nome, seu CPF, seu endereço, né, o comprovante de residência, aí vai fazer lá o preenchimento completo, a sua conta vai ser aberta e aí é uma conta bancária normal, você vai transferir o dinheiro via Pix para aquela conta, a depender do banco, né, você transfere via Pix e a partir daí você vai poder ter o seu recurso que você fez a transferência já remunerando ali dia a dia, depende do banco que você escolher. Então, para você que é um investidor, que é iniciante ou que não está querendo se preocupar muito com as oscilações no mercado hoje, essas três opções aqui há de ser consideradas, né? Então,
Coloca aqui embaixo nos comentários aqui qual das 3 opções seria a mais indicada para você, qual você escolheria para investir o seu dinheiro. O importante aqui é que você inicie a sua vida de investidor, né? Então, o que vai fazer você ter uma velhice mais tranquila é você fazer aportes, esses aportes estarem rendendo acima do valor da inflação e fazer com que a bola de neve aqui tenha um efeito muito mais forte ao longo do tempo, né? Então, se esse vídeo fez sentido para você, se agregou alguma coisa de conhecimento para você, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, envia para aquela pessoa que você acha que é muito conservadora, tem medo, tem raiva da bolsa, acha que o momento não é para investir, o momento é para você ficar fora do mercado. Então envia para essa pessoa para que ela entenda que tem outros investimentos também que vai te trazendo tranquilidade. E vou dizer mais, em momentos de crise em que a Selic está muito alta, que as taxas estão muito altas, esse é um momento muito interessante para você ganhar dinheiro nesses investimentos que são mais conservadores. Então que fica a dica para você e a gente se vê no nosso próximo encontro.